Daqui a pouco eu falo de Mara, você também está muito curiosa. Olha aqui, o Rafael Sobis chegou ontem a Belo Horizonte, nada de muito alarde, né? Aliás, com a coincidência danada, né? Só um canal de televisão lá. Como assim? Foi. Será que o clube informou ou foi a Infraero? Porque se foi o clube que informou, está errado. Se a Infraero informou, também está errado. Só um canal lá. Ô Cruzeiro, quando a situação estiver como está agora melhor, dá um toque, viu, Guilherme? Liga pra gente, pô, o cara vai chegar, vai lá dar uma moral pro cara e tal. Olha aqui. Então chegou e tal, aí na manhã de hoje o atleta foi para a toca, fez treinos físicos. Rafael Sobis deve ser apresentado junto do novo reforço, o Pão Ramon Ábila, ainda nesta semana. Os dois estão passando por exames e avaliações antes da assinatura do contrato. Vamos ver aí. Traz aí. Aliás, traz nada não, já temos imagens aí. Fala aí você, do Rafael Sobis, que você falou que é lindo demais. É uma grande contratação, né, Everton? É aquela contratação que o torcedor do Cruzeiro está esperando desde o início do ano passado, quando o Cruzeiro desmanchou o elenco bicampeão brasileiro e foi trazendo peças que sem renome, que não chegavam para ser, esse vai ser titular absoluto, e o torcedor vem esperando. Marcelo esperou jogador como esses, Luxemburgo esperou jogador desse jeito, o David esperou por jogadores assim, e o Paulo Bento vai tendo. Chegou o Ábila, agora o Sobis, tem os retornos dos jogadores que estão no departamento médico, o Cruzeiro vai encorpando. Agora, o mais interessante é que o Cruzeiro já tem uma melhora sem esses jogadores, sem os reforços que estão chegando contratados e sem aqueles que estão saindo do departamento médico. Aí eu foco bem na defesa, o Manuel e o Dedé principalmente. Então, já dá um alento ao torcedor cruzeirense e me faz ter certeza que é o trabalho do treinador. Porque é um elenco que o David trabalhou e não deu jeito, o Paulo Bento chegou e teve muito trabalho para dar uma sequência, e agora o Cruzeiro vai tendo cara de time bem treinado. Eu acho que a gente consegue ver, sim, um trabalho do treinador nessa recuperação do Cruzeiro. E chegando os reforços, chegando as qualidades individuais, somadas ao bom trabalho do técnico, a gente pode vislumbrar um futuro legal para o Cruzeiro no campeonato. Você está falando muito, eu não quero mais te ouvir, não. O Eduardo Panzi insiste frequentemente, e se insiste, só pode ser frequentemente, que o Arrascaeta é um... Como é que fala vagalume em espanhol? Luciérgada. Luciérnaga. Fica chamando Arrascaeta um Luciérnaga. E aí, o Luciérnaga, né, retomou bom futebol, vem crescendo, e é ele quem explica o motivo dessa evolução. E depois eu vou ouvir os outros comentaristas. Eduardo fala para o final, se der tempo. Roda aí. Quando está com confiança, se sente mais à vontade dentro do campo. E também, bueno, isso passa por o treinador que brinda a confiança, os companheiros também dentro do campo. Acho que temos bom elenco para agora tentar sair para frente. Uma mota desse cabelo, hein, Arrascaeta? Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Bom, trocando em miúdos, o time todo cresceu, ele cresceu junto. Ou seja, o Eduardo Panzi tem sentido o que ele diz? Ele acende e apaga? Não. O time apagou, ele apagou junto. O time acendeu, ele acendeu junto. Peraí, corta o microfone, você fala. Boa tarde, Carlos Eduardo Ian Gallagher Doné. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes, né? Eu concordo com o Panzi que o Arrascaeta é inconsistente desde que ele chegou ao Cruzeiro, mas eu discordo dos motivos. O Panzi fala que ele era um pouco aéreo no ano passado, parecia que estava no churrasco, que é uruguaio sem raça. Eu não acho isso, não. Eu acho que... Quem fala que ele é uruguaio sem raça? O Eduardo Panzi? Mas eu nunca ouvi ele falar isso. Mas ele falou Ele fala vezes, que é um uruguai sem raça? O Everton só escuta o que ele quer ouvir. Que é isso? Mas eu acho que ele de fato foi inconsistente algumas vezes, mas não por essas questões de falta de vontade, é porque o jogo não encaixava mesmo. Ele melhorou nas últimas rodadas. Vamos ver como é que vai ser, Everton. É igual eu te falei, eu não acho o elenco do Cruzeiro sem esses reforços ruim. Já defendo isso há algum tempo. Acho que com os reforços, obviamente, ficou só melhor. E acho que vai ficar gente boa de fora. E pode ser o Arrascaeta. Não estou dizendo que tem de ser. Acho que vai ser uma disputa muito equilibrada. Elber, Arrascaeta, Alisson.
é muito equilibrado, assim. Para ganhar Campeonato Brasileiro tem que ficar gente boa de fora. Se tiver só a reserva mais dentro, é porque naturalmente você colocando jogadores como a Arrascaeta, o próprio Alisson no banco, o Helder e tal, você dá uma baita de uma reforçada no banco. E o Cruzeiro está precisando, né? Porque em outras porfias aí, anteriormente, o Bento, tem que chamar de Bento, tem que chamar de Portuga, o povo vai achar ruim. O Bento olhava para o banco assim e falava, nossa... Quem vai, né? Mas não... E agora? Verdade. Aí chega o Ábila e o Sobis, ele olha para o banco e ele vê. Pode ver, né? Arrascaeta, Alisson, o próprio Bigode. Aí fala, chama atenção o Arrascaeta, porque ele faz gol. Mas quem mais cresceu no Cruzeiro foi o Henrique. Que é outro que você sempre criticou muito. É outro que eu criticava muito. Ou seja, quando tá mal eu critico, quando tá bem eu elogio. É assim que tem que ser. É isso aí. Eu não tenho que ficar passando a mão em cabeça de jogador, não. Se o cara tá mal, eu vou chegar aqui e vou criticar. Às vezes ele melhora até pela crítica construtiva que é feita. Pretencioso. O Henrique melhorou e o Arrascaeta melhorou. Pretencioso. Deixa a colega falar. Os dois terminaram bem no ano passado, né? O time do Cruzeiro como um todo terminou bem no ano passado, inclusive o Henrique e o Arrascaeta. O Arrascaeta, talvez com o Mano Menezes, não em termos de brilho, de sair driblando todo mundo, mas de consistência, de fazer bons jogos, assim, de forma consecutiva, ele já conseguiu com o Mano Menezes. Esse ano, principalmente no caso do Henrique, que sustenta o meio-campo ali, depende mais de uma organização, talvez funcione esse argumento de que o time desarrumado atrapalha o Henrique. O que eu defendo, sabe o que é que eu defendo? Muita gente defende. Entre jogos ruins e jogos bons do Henrique, eu acho que tem um papel, tem um dedo do Paulo Bento. Corrige um posicionamento, o cara não esquece de jogar bola. Não. O cara não deixa de... Não, eu não senti, mas eu observo que há o dedo do Paulo Bento nisso aí. Não é, Dimara? Você também sentiu, Dimara? Não, boa tarde. Não senti nada. Boa tarde para todo mundo. Henrique eu não senti nada. Eu acho que o Henrique melhorou mesmo por uma mudança de posicionamento. Agora, na questão do Arrascaeta, a gente tem que ver o seguinte, eu gostei muito dele no jogo contra o Atlético e no jogo contra o Palmeiras. Jogos em que você já tinha uma motivação natural, nessa questão que o Panzi sempre... tem em relação a ele do tá esperto, né, do tá ligado. Mas assim, ele fez grandes jogos contra o Cruzeiro, porque ele, contra o Atlético, no Clássico, porque ele segurou uma situação depois que todo mundo tinha sido expulso, aquela confusão danada, e ele foi muito bem na movimentação, e contra o Palmeiras também. Então, eu quero ver contra a Chapecoense. Que tipo de situação vai ser colocada para ele? Essa motivação. Eu acho que ele é um jogador que ele precisa ser mais motivado que os outros. Ele precisa ter... você precisa estar ligado, ele tem que estar ligado mais tempo que os outros. É característica do jogador, tem jogador que é assim. Agora, você sempre espera dele aquela jogada mais qualificada, aquele lance mais qualificado, chamar a responsabilidade, como ele fez no jogo do Atlético, que ele sabia que era a situação dele, e talvez tudo isso tenha sido conversado com o Paulo Bento. Ele mesmo falou aí na entrevista, assumindo os momentos ruins que ele teve, mas assumindo também que ele hoje vem muito de situações que o treinador passou para ele. Talvez até dando essa função. No caso do Mano, que ele exercia uma função completamente diferente, a gente sabia porque o Mano falou, eu dei essa função para ele, é assim que ele tem que ir. Tem jogador que trabalha taticamente dessa forma, e talvez por isso que ele tenha crescido como o Henrique, que o Eduardo Panzi insiste em criticar aqui. Não critico mais, eu acabei de elogiar o Henrique. O Bento corrige o posicionamento, o cara começa a render, ou acerta o posicionamento de alguém que aproxima algum jogador dele. Méritos totais do Bento, que você também critica. E do Henrique, por que não do Henrique? Porque ele aceitou taticamente. Méritos do Henrique e méritos do treinador. O Bento mudou mesmo a cara do Cruzeiro. Quando a gente compara muito o Cruzeiro com o Atlético, eu vejo o crescimento do Atlético muito mais em função da qualidade individual dos jogadores que voltaram. Casares, o Eraso, que deu consistência à zaga. E eu vejo o Cruzeiro muito mais muito mais em função do trabalho do treinador. Não estou dizendo que o trabalho do Marcelo seja ruim. Eu só acho que hoje... dá pra gente ver a melhora do Cruzeiro mais em função do treinador do que no Atlético. Eu também, eu estou com você nessa. O jogo de hoje, o jogo de hoje é o que eu vou chamar. Então é o que eu vou chamar. E eu já iria, inclusive, convidá-lo a prestar atenção, porque depois você vai explanar sobre o assunto. O Cruzeiro encara Chapecoense, jogo naturalmente em Chapecó, se a neblina deixar, em busca da terceira vitória seguida. Mostra aí, roda aí, Capiroto. Belo Horizonte está fria, seguindo a lógica da estação, o inverno. Mas o clima no Cruzeiro é outro, bem diferente. É o verão, porque tá quente, tá esquentando.
E creio que só tem a crescer, só tem a esquentar mais ainda para a gente conseguir nossos objetivos no final do ano. Para levar esse calor todo à cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a Raposa precisa fazer algo que ainda não fez neste campeonato. Um desafio muito grande fora de casa, tentar vencer a terceira partida consecutiva que não hemos conseguido ainda no campeonato. A última vez que o time celeste venceu 3 partidas seguidas faz um ano, em junho de 2015, quando Vanderlei Luxemburgo tinha assumido o comando técnico. Agora o objetivo da equipe de Paulo Bento é outro: confirmar que o momento de oscilação passou e que o time pode sim brigar na parte de cima da tabela. Para isso, o Cruzeiro precisa vencer a Chapecoense. Depois serão 2 jogos em casa, o Vitória no domingo e o Atlético Paranaense na sequência. Agora imagine só o que esses 9 pontos podem fazer em um campeonato tão embolado. Hora de engrenar, a confiança tá alta. O Cruzeiro vai mineiramente curtindo o momento. Tem que curtir, tem que aproveitar. A gente passou por um momento difícil, complicado, ruim, mas nunca baixamos a cabeça e vamos buscar outra vitória, que é a terceira, né? Fora de casa, para o clima continuar assim, bom, bem confiante para todo mundo. Tô sabendo. Vamos falar momento caras aqui no programa agora. Foram comprar carro ontem lá na Bordeaux, que eu tô sabendo. Bento, Beneci, todo mundo. Aqui, fala pra nós desse jogo contra a Chapecoense aí. Tava discutindo com a Dimara na Band News hoje mais cedo e dizendo o seguinte, en passant sobre a questão discutida ontem, de que, bom, é melhor pegar a Chapecoense vinda de uma vitória para cima do Sport ou pegar a Chapecoense vinda de uma derrota, uma pancada que tomou, uma goleada e com um treinador novo. Eu gostaria da sua observação na câmera do Amir. Eu acho que mais importante que essas duas coisas, ou tá abalado pela derrota ou querer se recuperar, esse lado psicológico, é entender que a Chapecoense perdeu o seu treinador há poucos dias. Então ainda não se ajeitou, não se arrumou. E era um cara que tinha uma sintonia ali. Era um time que dependia muito do treinador. Ganhou. Porque não tem grandes jogadores, não tem... Como é que é? Ganhou. Pois é, o Guardiola já chegou ganhando lá pelo Bahia. E o Thiago Ribeiro chegou atrasado no segundo tempo. Ganhou do seu Fernando Diniz, que está perdendo de todo mundo. E o Thiago Ribeiro, ele chegou com o jogo em andamento no segundo tempo. Mas estava debilitado, né? Legal, né? O que aconteceu com ele? Sei lá. Estava debilitado. Mas deixa eu falar, e mais importante do jogo aqui, a Chapecoense, sem o seu treinador, eu acho que vai demorar um pouco a ser aquele time, se é que vai voltar a ser, porque eu acho o Guto melhor do que o Caio Júnior, se é que vai voltar a ser, acho que vai demorar um pouco. Né? Então, acho que é mais que tá abalado, tá empolgado, não é isso, tá sem o treinador. Tá sem o treinador que deu certo muito tempo. E hoje, até falava com o Panzi aqui fora do ar, essa questão, quem vai jogar fora no lugar do Alisson? Porque se o Elber estiver bem, né, se ele estiver realmente recuperado e entrar, não, pois mas na plenitude, assim, já recuperado, não tiver meia bomba, aí tudo bem, é um substituto, o Cruzeiro fica com o Elber de um lado, o Arrascaeta do outro, fica qualificado tecnicamente. Agora, sem o Elber, né? Aí colocar o Alano, por exemplo. Mas vai ser o Riascos, né? Olha, se o Elber aí a terceira opção. O Batendê não pediu Eduardo. O Riascos como centroavante e o William fazendo lá. Se o Elber tá meia boca, só aguenta jogar 45 minutos, eu começo com ele. Eu sempre acho que tem que começar. Tem que começar. E a segunda opção, gente, eu sei que o jogo é fora de casa, se escalar o Alano, a justificativa vai ser um jogador que recompõe melhor, que não sei o que. Mas não dá. Aí eu entra com gastos e joga o William pra... Eu não entendo. Eu não entendo. Por que existe essa... Pegaram um Alan de bode expiatório no Cruzeiro? É porque ele não foi. Não, bode expiatório... Porra, mas ele foi cobrado no momento que o time não estava jogando nada. Poxa, deixa o menino jogar quando o negócio melhorar também. Não deixa ele jogar porque ele é ruim. Não deixa o menino jogar. Você pega pra Cristo uma perseguição contra o menino, cara. O menino é ruim. Empresta o menino. Menino é ruim o quê? Não deixa o menino mais aqui, porque sempre que ele estiver aqui, uma hora vai precisar usar. Empreste o menino. Deixa ele ser bom longe daqui. Bento, Ami, vem cá. Bento, não empresta. Porque quando foi para roer o osso,
Roeu com ele. Não. Agora que o Cruzeiro começa a subir, ele tem que entrar quando for preciso, sim. Porque aí entra e vai bem. Assim como todo Everton, não. Estão pegando o Alano como bode expiatório. Não, sossega a pioia. Olha só, o Alano, a pioienta, não dá para aguentar. O torcedor do Cruzeiro não aguenta mais. O torcedor do Cruzeiro não aguenta mais Alano entrando. Eu acho que time. o Alano como reserva. Vai queimar o jogador. O Alano como reserva na lateral esquerda. Né, lateral esquerdo, uma posição mais burocrática, que dá para fazer o feijão com arroz, não depende tanto do talento, do drible, eu acho que vai. Agora, o Alano como reserva, como meia atacante, né, que aí você está no ataque, você precisa decidir, você precisa de mais técnica, precisa de mais qualidade, eu acho muito para ele. Se o Brian machucar, aí tudo bem colocar o Alano na lateral. Agora, do meio para frente, eu acho o Elber hoje a melhor opção. Se o Elber não for possível, o William fazendo o lado e o Riascos lá na frente, o Alano só se essas duas primeiras que use uma posição que ele conhece também, que é a lateral esquerda. Agora vai abrir mão do cara. Não é só conhecer, eu acho que é o índice técnico que é exigido em cada posição. Enquanto o Alano tiver aqui, a má vontade é maior com ele. Não é má vontade. Outros jogadores não é má também vontade. não estão jogando nada. Não é má vontade. Acho que é a má qualidade dele. E se o Alano continuar aqui, vão achar que ele serve para lateral esquerda. Vão achar que ele serve para ataque. Não dá, ele não serve. E fecha o microfone do Eduardo. Rodrigo Alexandre está dizendo aqui. Alano é péssimo e mal influência no Cruzeiro. Leva para sua casa. Mal influência? Peraí. Influência técnica que ele quis dizer. É influência técnica, né? Influência como assim? Uma influência técnica? Não foi isso. Aliás, quem segue o Alano como influência técnica está errado, porque ele está começando agora. É melhor não. Se for uma influência técnica... E pior influência em agora é o seguinte, se quiser passar um pouco dos direitos dele para mim, eu aceito. Raciocina comigo, aceito. Joga ele lá na China e pega o meu. Tô precisando montar um negocinho de uma grana. Não vou deixar você falar. Põe o Matheus para falar aí, Cramunhão. Corta o microfone do Eduardo aí. Põe o Matheus para falar aí, direto de Miami. Nós estamos importante. Roda aí. Oi, pessoal da banda, tô passando aqui pra dar um beijo pra todo mundo, velho, ó. Eu vou cantar uma música pro Everton, pro James Pierce, Sullivan, Rodrigo Zeta. A novinha não me quer só porque eu vim da roça, roça, rola um banhadão na roça. Beijo, James Pierce, Sullivan. Meu Deus do céu, desliga esse menino aí, gente. Meu Deus do céu, o menino tá doido. Chegou lá na terra do tio Sam, ficou doidão. Vai passar pela cirurgia. Como é que tá? Aliás, aproveitar para dar algumas notícias sobre o maluco aí do Mateuzinho, desde que chegou lá em Miami, no dia 24, vem passando por exames, ele receberá alta na próxima semana, os médicos estudando a possibilidade de deixá-lo longe dos fios, né? Esse monte de coisa ligada nele aí. 8 horas por dia, hein? Até a data do transplante. O fato de não ter que ficar ligado a essas bombas diretamente, né, pode ser que sejam algo... aliás, pode ser não. Aqui no Brasil seria impossível. Lá eles conseguem cuidar. Aqui seria impossível. Então, vamos torcer aí. Torcer, a gente sabe que é uma cirurgia delicadíssima, mas é aquilo que o gente que acompanhou de muito de perto o caso do Matheus, se não faz a cirurgia, a coisa vai ser sofrimento pro resto da vida aí. 10 segundinhos? Pois não. Sobis, Ábila, Riascos, William, Arrascaeta, Elber, Alisson. Onde o Alano vai entrar As próprias Robinho. Empresta o Alano. Na lateral esquerda. Cadu acabou de falar. Gente, ninguém está dizendo que ele tem que ser titular, não, tá? Pode deixar bem claro. Não tem ninguém dizendo que tem que ser titular e nem primeiro reserva. Nem primeiro reserva. Eu só estou dizendo que agora que a turma começa a comer um filezinho, aí pega o moleque e fala: vai embora, moleque. Vai embora, moleque. É isso aí. É isso aí. É o comentário preconceituoso do Eduardo contra o Alano, que é um menino tranquilo, caladinho, mas é ruim de bola. Mas se o Alano tivesse cabelo Rastafari, usasse tiara, aí, nossa, Alano Hernandes, aí se fosse um equatoriano, aí o Eduardo, não, esse aí é da hora. Mas como é menino humilde, chegou aí, encaradinho, canela fina, fala pouco. Morra abraçado do Atlético aí, morra abraçado com o Alano. Eu sou o defensor dos fracos e oprimidos. Olha aqui, o Atlético quer fechar essa sequência de 4 jogos em Belo Horizonte. Eduardo falou que ia vencer só 2, já venceu 3, né? Gosta, com 100% de aproveitamento. Mas
O Botafogo, que o Eduardo disse que é uma baba, vem de uma façanha, né? Então todo cuidado é pouco. Roda aí. Definitivamente o clima mudou no Atlético. É o efeito das 3 vitórias consecutivas. Cara, é até gostoso ver a tabela hoje em dia, né? Uma semana atrás, eu lembro que a gente estava na Copa América e via a posição da tabela. E bom, graças a Deus a gente conseguiu 9 pontos direto. A gente vai tentar conseguir mais 3 pontos que nos possibilite estar na parte de cima da tabela. Vai ser um jogo pegado, difícil. O Botafogo vem com confiança. A preocupação do zagueiro Eraso tem explicação. Você já deve ter ouvido aquela frase: não existe bobo no futebol. E não é que o próximo adversário do Atlético provou isso. O Botafogo, que estava na zona do rebaixamento, foi a Porto Alegre surpreender o Internacional, vice-líder do campeonato. O Botafogo tem uma grande equipe, né? Se ganhou do Inter, ganhou por mérito, porque mereceu. Enfim, a gente dentro de casa tem que impor o nosso ritmo, né? Jogar com muita intensidade, e é isso que a gente vai procurar fazer para vencer o jogo. Para a partida desta quinta-feira, o Atlético tem desfalques importantes. Marcos Rocha recebeu o 3º amarelo e está suspenso. Leandro Donizete e Rafael Carioca estão lesionados, mas nada que preocupa. Todo mundo é importante no time. O Atlético tem um time, um grupo muito qualificado. Com certeza que quem for que jogar vai fazer uma grande partida. Desfalques dentro de campo e um reforço fundamental fora dele. Afinal, a partida vai ser no Mineirão e a expectativa é de casa cheia. Uma das nossas fortalezas é a nossa torcida. Tomara que a nossa torcida possa nos acompanhar lá e a gente faça um grande jogo e continuar naquela pegada que a gente está agora. Esse aí já virou ídolo, né? Aquela publicação no Instagram dele ali, sensacional. Mas que o André, no VT, mostrou os jogadores que estão fora. Rocha, Donizete, Carioca, e falou, não preocupa por causa do adversário, né? Você continua falando que é uma baba. Porque eu acho que quem entra... Fazem muita falta. Não, eu acho que quem entra no Atlético, o Eduardo vai entrar, o Júnior Urso, e na lateral direita deve ser o Carlos César, ainda sendo reservas do Atlético, eles são superiores aos titulares do Botafogo. Agora, se fosse outro adversário, se o Atlético tivesse um clássico contra o Cruzeiro, fosse um Palmeiras pela frente, um Corinthians, um Flamengo, aí preocuparia sim. Porque a diferença técnica é grande. A dupla titular do Atlético, Carioca e Donizete. O Júnior Rocha jogou mal. E o Rocha é hoje o principal lateral direito do Campeonato Brasileiro. E aí, acho sim, os números falam isso. Em desarme, o Rocha é líder de desarmes do Campeonato Brasileiro. O jogador que tomava toda nas costas hoje é o que mais desarma. Hoje não, né? Tem 300 anos que ele é o lateral. Pode não fazer tanta falta contra o Botafogo, mas se o adversário fosse um pouquinho melhor, faria muita falta. O Marcos Rocha entrou em seleção do Campeonato Brasileiro de 2011 pelo América. O discurso pode ser meio político. O discurso pode ser meio político, mas eu continuo dizendo. Eu acho esse jogo contra o Botafogo perigoso. Jogo de Série A, é perigoso, mesmo? Mas em comparação aos outros, o Atlético não pode sonhar em perder pontos. O Atlético foi lá, tomou 2 do Inter. Agora, os caras foram lá e ganharam o jogo. O que tem? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Legal. Tá a baba do boi cansado. Sinceramente, vamos falar. Mostra pra mim daqui a pouco a classificação aqui, mas já somos 3 pontinhos, porque o Eduardo falou que já ganhou. Vamos falar a verdade aqui. Todo mundo ficou surpreso com esse resultado do Botafogo no final de semana. Menos o Éder, que é fã do Alan do Botafogo. Assustar não é a palavra, mas impôs um pouquinho mais de respeito. Todo mundo, né, causou isso, não é no Atlético, não é aqui em Minas, em todo mundo. Ninguém esperava que o Botafogo ganhasse do Inter, que também não é lá essas coisas, não acho que vai brigar pelo título internacional, mas dentro de casa é melhor. Mas o treinador é ídolo do Everton. É péssimo. Não, péssimo não, mas não é lá essas coisas. Dunga. Só falar uma coisa, o Panzi falou aqui, eu acho que os substitutos vão ser Carlos César e Eduardo mesmo. Vai jogar com Júnior Urso e Eduardo de volante. Até porque o Patrick não vai ser improvisado na lateral. E Carlos César na lateral direita. E vai ser, assim, o momento para todo mundo enxergar que o Patrick virou oficialmente um meio atacante, né? Aí, eu acho que o principal erro do Aguirre não era nem enxergá-lo como meio atacante, era enxergá-lo como meio atacante melhor do que os outros que estavam lá. Então, o problema, e o Marcelo até aqui não comete esse erro, é deixar de escalar o Casares para colocar o Patrick. Que isso não aconteça. Mas, ainda que como reserva, parece que também para o Marcelo,
o Patrick hoje é mais um meio atacante pelo lado do que um lateral. Porque amanhã quem vai jogar vai ser o Carlos César. E não deveria. Ele é a terceira opção. Exatamente, uma terceira opção na lateral não pode ser a primeira opção no meio. Ele se jogar na lateral mas não é a primeira opção. Eu sei que não é. Não, aí mas que continua sendo opção. Aí que é a diferença do Marcelo pro Aguirre. Pro Aguirre era a primeira opção no meio. E era errado. Gente, pro Marcelo não. O Aguirre foi que nem uma nuvem de gafanhoto no Atlético demais. Passou e não deixou. Nós, né? Não deixou, tem gente deixou só o talo. E não deixou nada, né? Que você olha que o trabalho é meio começar de novo. Mas quando você fala dessa questão do desfalques e que não faz em relação ao Botafogo, com certeza. Porque quando o Atlético teve esses desfalques importantes no início do campeonato, o que aconteceu? Nada. Não, mas ele tinha mais desfalques. Não, mas, e desfalques mais pesados ainda. E principalmente pelo meio, Cadu. Que não são tinha armador, não tinha lateral esquerdo. Mas são jogadores que vão fazer falta. Quando eles se apresentaram... Ele não tinha dos volantes, eles sempre jogaram. E quando eles se apresentaram... Não tinha centroavante, porque o Fred não tinha chegado e o Prata estava fora. Vocês não deixam a colega terminar o raciocínio. Você tem razão. Por favor, Dimara, prossiga. Não, mas eu estou dizendo assim, os desfalques, hoje para o Atlético, quando o Eduardo fala em relação ao adversário, eles parecem menores em relação ao que você tem à disposição. Porque quando o Atlético teve os desfalques, e aí eram muitos, o que aconteceu com o Atlético? O que aconteceu, que a gente viu, ele não conseguiu lidar com isso. Mesmo assim, e é bom lembrar o seguinte, o Marcelo não confirmou a equipe, não confirmou mesmo. Claro que quando a gente fala a questão do Patrick, que ele não vai para a lateral, é uma dedução nossa de que ele realmente vai se apresentar como homem de frente. E na concepção do Marcelo, ele aparece mais como reserva na frente do que hoje na lateral, uma concepção nossa. Quando a gente fala também que ele vai entrar com o Eduardo e não com o Dato, também a gente são situações, mas ele também tem essas opções que ele pode mudar no decorrer do jogo. E, para te ser muito sincera, contra o Botafogo, do jeito que o Botafogo se apresenta, na forma que o Botafogo se apresenta, eu acho que ele poderia fazer sim a formação com o Dato. Ele não tem essa necessidade por ali. Eu acho que o Dato está fisicamente... Pode ser pela questão física. Ele parece carro 1000 no meio de 1.8. Pode ser pela questão física. Ele está meio fora de comparo. Aquele carro 1000 completo, com ar, direção, banco de couro, teto solar, roda de liga leve, mais 1000. Sim. No meio de um monte 1.8. Ou seja, ele é bom, completinho, mas está preso mas ainda, o motor não... Está precisando mas ele tem que aliás, será que ele vai renovar? É agora, né? A definição tem que acontecer agora. Se não renovar, pode assinar um pré-contrato. E o Júnior Urso tem que responder, né? Já que está essa briga positiva por que teve uma queda? Não sei, sinceramente. Você não sabe? Não tem nenhuma explicação tática nem nada, porque ele está jogando de volante, ele está jogando na dele, não tem nenhum invencionismo, não tem nada coletivamente aí que possa... O Donizete, que é volante, está jogando muito bem, então não é nada assim um desarranjo coletivo no setor dos volantes. Donizete foi um dos melhores em campo em boa parte dos últimos jogos. Contra a Ponte Preta ele foi bem, no último jogo ele foi bem. Então, eu acho que aqui um cara que gosta do Júnior Urso. Eu acho ele um baita jogador. Sabe o que eu acho? Uma coisa é o saber do que ele é capaz, né? Do que ele é capaz. Outra é o que ele tem mostrado nos últimos jogos. Então ele tem que se resguardar. Eu acho que ele tem que se resguardar contra o Botafogo um pouco mais. Mas sabe por quê? Fazendo esse papel de leão de chácara ali, só mais na marcação. Caiu de produção? Não vai demais para frente, não. Porque com a Aguirre, que ele estava bem... Não, ele não deixa eu concluir. Com a Aguirre, que o Urso estava rendendo mais, era um volante que chegava mais à frente. Você via o Urso finalizando, fazendo gols. Com o Marcelo, ele já segura um pouco mais o Urso. Talvez esse Urso mais marcador não seja tão bom quanto aquele Urso que chega mais à frente. Talvez aí tenha sido a queda. E eu não estou achando que o Marcelo está errado, não. Eu acho que está certo. O Urso tem que saber marcar. Jogador que sabe finalizar, que chega com qualidade bem na frente. Tem o Casares, tem o Robinho, tem o Cleiton, o Prato, o Fred. Então o Urso aprenda a marcar. E olha que o Marcelo conhece melhor o Urso do que o Aguirre conhecia. Você é uma viúva do Aguirre. Eu tenho um recado para você. Atenção. Atenção que eu tenho um recado. Não tem um recado? Eu vou pro break? Recado é esse. Então manda bala aí. Olha aqui, eu vou confessar uma coisa para você, telespectador. Ser dono da bola não é nada fácil. Vou explicar por quê. Fácil mesmo é ser dono de um lote no bairro Passaredo, a 5 minutos de Contagem, um sucesso de vendas que traz para você que está em casa lotes comensais. É barato demais. 390 por mês, só R$390 para morar em um lugar com infraestrutura completa. Tem asfalto, água, luz, tudo isso a 5 minutinhos de Contagem, com fácil acesso e várias linhas de ônibus que passam na porta
importa, garanta já o seu. Lotes a partir de 200 metros quadrados, com entrada facilitada e o financiamento feito diretamente com a Santa Rosa Urbanismo, uma das maiores loteadoras do Brasil. Acesse bairropassaredo.com.br ou ligue 3538-0405. Vou repetir, 3538-0405. Ligue agora!